Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos, você está no canal Flyfis, canal que fala de investimento de um jeito mais simples, do jeito que eu sei que você vai entender. É o seguinte, eu percebi que todos vocês aqui do canal gostaram muito do último vídeo que eu postei, mostrando para vocês sobre os meus aportes mensais e quanto eu já recebo de dividendos. Então eu decidi criar essa playlist aqui, onde vocês vão poder acompanhar junto comigo a minha trajetória investindo em fundos imobiliários rumo aos 100 mil reais investidos. Eu decidi trazer esse formato de vídeo e esse estilo de playlist para que você consiga entender melhor sobre qual estratégia eu utilizo nos meus investimentos e também ir acompanhando esse processo, onde o objetivo maior é eu ir adquirindo a maior quantidade de cotas possíveis dos fundos em que eu invisto, para que eu também aumente cada vez mais os aluguéis recebidos mensalmente. Então a partir de agora, esse é o primeiro vídeo da nossa playlist rumo aos 100k em FIIs e você vai poder acompanhar tudo isso mais de perto. Então se você gostar desse formato de vídeo e desse estilo mostrando mais de perto a minha carteira de investimentos, não esquece de curtir esse vídeo e também comentar aqui o seu feedback para que eu também traga novos vídeos nesse formato. Para você que já é de casa, que já acompanha aqui o canal, eu sei que você com certeza já entendeu o que é um fundo imobiliário e quais são as diferenças dos fundos. Mas para você que está chegando aqui agora, ou você está iniciando agora a maratona de assistir todos os vídeos dessa playlist, você precisa entender que fundos imobiliários nada mais são do que fundos de investimentos que ganham dinheiro com imóveis físicos ou fundos de investimentos que ganham dinheiro negociando títulos em renda fixa. Você precisa começar essa playlist entendendo que existem dois tipos de fundo: os fundos de tijolo e os fundos de papel, onde os fundos de tijolo são fundos de investimentos proprietários de imóveis físicos, podem ser galpões logísticos, shoppings, hotéis, e eles alugam esses imóveis para outras empresas. Essas empresas pagam aluguéis mensalmente e você, comprando cotas desse fundo, você passa a receber uma parte desse aluguel referente à quantidade de cotas que você tem. E os fundos de papel são fundos de investimentos que compram títulos em renda fixa atrelados ao setor imobiliário, como LCIs, quando você investe na renda fixa, ou também CRIs, que são títulos envolvendo o mercado imobiliário. Na compra e venda desses títulos, esses fundos ganham dinheiro e eles repassam uma parte aos seus cotistas, que você também pode ganhar uma parte desses rendimentos comprando cotas desses fundos. Depois que você entendeu essas duas diferenças, você precisa entender que existem outros tipos de fundos além dos fundos de tijolo e os fundos de papel. Eu vou passar aqui rapidamente para você entender e também clarear a sua visão que já investe e está começando a acompanhar esse vídeo. Então nós temos hoje 5 tipos de fundos imobiliários no mercado. O primeiro são os fundos imobiliários de tijolo, que, como eu disse para vocês, são fundos que são proprietários de imóveis físicos. Esses imóveis podem ser escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shoppings, hospitais, escolas e até agências bancárias. Em segundo lugar, os fundos de papel, como eu disse para vocês, fundos que investem em títulos voltados para a renda fixa no segmento imobiliário, como LCIs e também CRIs. O terceiro tipo de fundo são os fundos de fundos. Nós chamamos esses fundos de FOFs, que são fundos que compram cotas de outros fundos. Então, quando você investe em um FOF, um fundo de fundo, você automaticamente está diversificando aquele dinheiro que você investiu em diversos fundos, pois aquele fundo vai pegar aquele dinheiro e comprar cotas de outros fundos. Em quarto lugar, temos os fundos híbridos. Como o próprio nome diz, o fundo híbrido ele foca as suas aquisições em diversos ativos. Então, esses fundos eles podem focar as suas aquisições em comprar cotas de outros fundos ou até mesmo comprar imóveis ou títulos em renda fixa. Então, ao investir em um fundo híbrido, você também está diversificando em vários tipos de segmentos. E por último, temos os fundos de desenvolvimento. Esse tipo de fundo é um fundo que foca em captar recursos para investir em desenvolvimento, ou seja, construir imóveis para depois ganhar na revenda. E esse tipo de fundo é um pouquinho mais arriscado, porque ele vai financiar um projeto que ainda não existe. É diferente de você investir em um fundo de tijolo, onde o fundo já comprou aquele imóvel e você recebe aluguel quando entram inquilinos naquele imóvel. O fundo de desenvolvimento foca no desenvolvimento, ou seja, na criação de um imóvel para depois ganhar ou na venda ou no próprio aluguel. Se você começou a assistir essa playlist sem entender nada sobre fundos imobiliários, eu também vou deixar esse vídeo aqui no card para você entender melhor sobre como analisar fundos imobiliários e aí sim depois você pode tirar todas as suas dúvidas. Então acompanha aqui comigo. Hoje a minha carteira de renda variável, ou seja, tirando os investimentos que eu tenho ali em renda fixa como CDBs, LCIs, os investimentos no exterior, criptomoedas, somente a renda variável, ali os investimentos que estão sob custódia da B3, como ações,
fundos imobiliários, ETFs e também o Tesouro Direto, eu tenho um pouco mais de 60 mil reais. Aqui para vocês estão aparecendo 57.813, porque eu estou usando aqui a plataforma do Status Invest, que vai ser melhor para eu mostrar para vocês a composição dos meus fundos imobiliários, mas o Status Invest não é 100% atualizado como o site da B3, igual eu mostrei para vocês a área logada do investidor no último vídeo. Mas aqui, a partir de fundos imobiliários, vocês podem ver que hoje eu tenho basicamente 31 mil reais. São 30.955 reais e 55 centavos. Estou gravando esse vídeo no momento em que o mercado está aberto, então existem diversas oscilações. E aqui, clicando no Status Invest, nós já podemos ver a composição dos fundos que eu tenho. Eu decidi falar para vocês sobre as diferenças dos fundos antes de eu mostrar os fundos que eu tenho em carteira, porque aí fica mais fácil de você identificar a minha estratégia e também os fundos que eu invisto. Mas eu já quero adiantar para você que nada do que eu estou mostrando aqui deve ser levado como uma indicação de compra ou de venda. Você só deve investir em fundos que você analisa, você estuda e entende que faz sentido para sua estratégia. Então, utilize essa playlist aqui como uma forma de estudo, um material de apoio para você entender a diversificação e entender como eu faço meus investimentos, mas não leve isso aqui como uma indicação de compra. Então aqui, começando os meus fundos imobiliários que hoje eu tenho em carteira. Então eu tenho aqui os fundos de tijolo, como BRCO11, GGRC11, SDI-L11, VILG11, VISC11 e XPML11. É interessante eu mostrar para vocês que dentro dos segmentos de tijolo, eu diversifico aqui em dois tipos de setores, ou seja, o BRCO11, GGRC11, SDI-L11 e VILG11 são fundos de galpões logísticos e o VISC11 e o XPML11 são fundos de shoppings. Dessa forma, eu estou investindo em fundos de tijolo, mas eu estou diversificando para que os meus investimentos não estejam todos concentrados somente em um segmento, ou somente em shoppings ou somente em galpões logísticos. Então hoje eu tenho essa diversificação na minha carteira. Aqui você consegue ver a quantidade de cotas que eu tenho de cada um deles e qual é o peso desses fundos imobiliários dentro da minha carteira de renda variável. Aqui em fundos de papel eu tenho o BCFF11, o HFOF11, MCCI11 e MXRF11. Também levando essa característica de diversificar dentro de um segmento, os dois fundos aqui, BCFF11 e HFOF11, são fundos de fundos. Então eu invisto nesses fundos que são fundos de papel, mas esses dois fundos eles pegam o dinheiro das cotas e eles diversificam em outros fundos, o que eu acho uma diversificação bacana para a gente balancear e não concentrar todos os nossos investimentos somente em fundos de papel. E em fundos de papel mesmo eu tenho dois tipos de fundos. Um é o MCCI11 e o MXRF11, que é muito conhecido dos investidores, onde eu consigo um balanço legal entre investimentos que estão atrelados ao CDI e também investimentos que estão atrelados ao IPCA. Aqui eu tenho 4 tipos de fundos mistos, onde cada um aqui tem uma característica diferente. O TAGAR11 é um fundo de desenvolvimento, ou seja, como eu disse para vocês, é um fundo que foca as suas atividades em construir imóveis para ganhar na venda ou no aluguel. Por si só, esse tipo de fundo já é um fundo um pouquinho mais arriscado, é por isso que eu tenho um tipo desse fundo na minha carteira. Tenho aqui o JSRE11, que é um fundo misto, onde o fundo foca as suas aquisições em áreas comerciais. Esse fundo é um fundo mais voltado para escritórios comerciais. Aqui eu tenho o fundo KNR11, também é um fundo bem conhecido dos investidores, é um fundo misto, onde o fundo foca suas aquisições em prédios comerciais e galpões logísticos. Eu gosto desse estilo de fundo que chamamos de fundos híbridos, onde você tem vários tipos de segmentos dentro de uma única aplicação. E aqui embaixo eu tenho 27 cotas do fundo RZTR11, que é um fundo focado na compra e aluguel de fazendas, ou seja, um fundo mais voltado para o agronegócio. Aqui vocês podem ver a quantidade de cotas que eu tenho de cada fundo, onde eu tenho a maior quantidade de cotas do fundo MXRF11, eu tenho 217 cotas, e aqui embaixo nós podemos utilizar o site para mostrar esse gráfico, mostrando exatamente a composição que eu tenho na minha carteira de fundos imobiliários. Como vocês podem ver, eu não gosto de concentrar aqui mais do que 10% da minha carteira de fundos imobiliários em um único ativo. A maior posição que eu tenho hoje é no KNRI11, onde eu tenho o valor de R$ 2.853,90, e aí eu tenho uma divisão aqui, onde eu costumo deixar de 5, 7 a 9% a diversificação entre esses ativos. No último vídeo eu também mostrei para vocês como andam os dividendos que eu venho recebendo dos meus fundos imobiliários, e aqui eu vou mostrar um pouco mais amplo, desde o comecinho, onde eu comecei a investir em fundos imobiliários
imobiliários lá em 2020, quando eu ganhava apenas R$5 e foi crescendo aos poucos, investindo, reinvestindo os aluguéis recebidos mensalmente, onde hoje, no último mês, o mês de março, enquanto eu estou gravando esse vídeo, recebemos R$353,06 referente aos fundos imobiliários que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui dentro do Status Invest você também pode utilizar para sincronizar a sua carteira. É legal porque você tem esse tipo de gráfico aqui, onde mostra certinho a composição, ou você pode colocar aqui também como diagrama e aqui já mostra toda a composição que você tem e também o peso de cada um desses fundos dentro da sua carteira. Não é nenhum jabá aqui sobre o Status Invest, é só um site que eu utilizo e gosto bastante e consigo visualizar aqui os rendimentos dos meus investimentos. Galera, então esse aqui foi o primeiro vídeo da nossa playlist rumo aos R$100.000 em fundos imobiliários. Não esquece de assistir os próximos vídeos, onde eu vou mostrar todos os meus aportes, os meus rendimentos e como anda a minha carteira de fundos imobiliários. E essa aqui também é uma chance para você me contar o que você está achando desse estilo de vídeo, nesse formato um pouco mais dinâmico, para você acompanhar os meus investimentos e entender exatamente a minha estratégia. Se você não me segue lá no Instagram, também me segue lá, que é @canal Falefiz, porque lá eu mostro todos os dias os meus rendimentos em fundos imobiliários, o que eu tenho feito na minha carteira, e lá eu consigo te dar uma atenção mais de perto, tirando dúvidas individuais. Me segue aqui no YouTube, ativa o sininho de notificações para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!